Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Como é que tá o som? Como é que tá o som? Vamos testando aí. Vão me falando se está ok o som, se tá tudo aí, estão ouvindo legal. Beleza, gente? Boa tarde. Então, sejam bem-vindos aos alunos aí. Os alunos aí da nossa disciplina de Direito Ambiental. Hoje a gente vai dar início à nossa aula extra, correto, gente? Aula extra. Então, daqui, aula extra de Direito Ambiental, como é de praxe, tá? No transcorrer da aula, nós estaremos aí disponibilizando a lista de presença, tá? No chat, vocês podem estar assinando, vocês podem estar ali registrando a presença. Legal, pessoal? Então, vamos lá? Essa aqui é a aula extra, como eu já havia comentado com vocês, é aquela aula, é a terceira aula do nosso encontro, tá? Boa noite, Evandro, seja bem-vindo. Tudo bem? Osasco, Segurança Pública. Tudo bem? Bacana, obrigado pela presença. Então, essa aula extra, ela fecha o quê? Aqueles dois outros momentos, correto, que nós tivemos ao longo deste módulo, que é o quê? Aquela aula de apresentação, uma aula de revisão e essa aula extra aí, tá? O que nós conversamos, então, na disciplina, é o quê? É refletir sobre o meio ambiente, o desenvolvimento, o direito ambiental, os princípios ambientais, a política nacional do meio ambiente, os instrumentos de política, estudos, os impactos, né? Aquilo que eu gostaria muito que ficasse gravado na cabeça de vocês, ou gravado na disciplina, é essa casa comum, tá? Nós estamos vivendo no mesmo espaço, mesmo que separados aí em territórios, em estados, tá? Por continentes, a nossa casa é o planeta Terra, é a casa comum, tá? Não existe um outro planeta Terra para onde nós possamos migrar, tá? Para ele, não existe. Então, é a nossa casa comum. Então, nós temos que trabalhar por ela. E o grande enfoque da nossa disciplina é ela trazer o quê, gente? É trazer e tentar resolver essa equação, tá? O que é o desenvolvimento versus o meio ambiente, tá? Como é que eu posso ter, então, tá? Me desenvolver, os países se desenvolverem economicamente, preservando o meio ambiente, tá? Ou transformando ele de uma maneira onde ele vai o termo seria se retroalimentar e ele vai se retroorganizar, tá? Então, era essas duas situações. Então, é resolver essa equação, desenvolvimento versus meio ambiente, as contradições, tá? Do nosso desenvolvimento humano com relação ao meio ambiente, tá? Na nossa mentalidade, tá? O preservar é uma situação que uma decisão que você toma após um processo reflexível, é um reflexo de que podemos dizer que a duras penas
é onde o ser humano ele começa a receber de volta aquilo que ele faz e ele se torna impotente de o quê? O impotente de mudar isso aí ou conter essa parte. Então, ele se torna impotente daí. Então, uma outra situação que nós abordamos na disciplina é o quê? A Conferência das Nações Unidas, em 72, Protocolo de Kyoto, 97, Conferência das Nações Unidas. Então, aqui, gente, a pauta ambiental, ela sai das suas localidades regionais, tá, dos seus países, e ela vai o quê? Ela busca tá, um outro espaço, um outro fórum para estar o quê? Para estar discutindo isso. Então, nós temos ali a Carta da Terra. Se vocês não tiveram curiosidade, gostaria que vocês fizessem isso, vá lá, pega a Carta da Terra, que foi escrita na Eco 92, na Rio 92, aqui no Brasil, tá? No início da década de 90, dá uma olhada nela, floriver isso aí. Quem ainda não teve acesso a essa Agenda 21, novamente, pessoal, baixe a Agenda 21, dê uma olhada, vê toda essa parte, que é assim, é importante nós nos reeducarmos enquanto consciência ecológica, tá? E ambiental. Então, o direito ambiental, gente, ele é regido por quê? Por princípios, princípio da precaução, do poluidor pagador, do desenvolvimento sustentável, do princípio da participação pública. Então, você vê a esfera que ele toma, tá? Qual é o sentido, qual que é o rumo, tá? Que esse direito ambiental, ele traz à tona dentro da nossa sociedade. Então, nós temos o quê? Consagrado na Constituição, o nosso artigo 225, aonde diz o quê? O direito que nós temos ao quê? Ao ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Isso está na nossa Carta Máxima, na nossa Carta Magna. Por quê? Porque é importante. Nós temos que preservar o quê? Preservar o meio ambiente é você pensar na nossa própria existência, ou na existência das próximas gerações. Então, é importante que a carta que ela foi promulgada e nos coloca o nosso contrato social maior, ela tem esse cuidado também. Então, no artigo 225 e nos seus incisos, tá? Gostaria que vocês também olhassem, tá? Fizessem a leitura do artigo desses incisos, para que você pudesse fazer o quê? Se familiarizar com essa situação. Não é algo que nasceu ontem, essa preocupação. É um projeto, um processo que ele vem sendo gestado há um bom tempo. Tanto as conferências e as reuniões é mais um capítulo de toda essa discussão, tá? Então, nós temos aqui, continuando a leitura do artigo 225 e os seus incisos, nós temos aqui, praticamente, gente, o entendimento que nós temos que ter sobre o meio ambiente, o porquê que temos que preservar o meio ambiente, porquê que nós, enquanto país, temos que ter essa preocupação, e nós, como cidadãos, precisamos pensar nisso. Nós que estamos aqui e as gerações que estão vindo também. Então, está aqui, olha, o direito, como eu falei, o direito ao meio ambiente, tá? Ele é algo praticamente universal, tá? Neste planeta, na nossa casa comum. Então, a preocupação tem que ser de muitas raças, tá? De muitas etnias, de muitos credos. Por quê? É isso daí. Tá? A nossa casa comum, ela tem todas essas diferenças, tá? Mas o meio ambiente, tirando a região, uma região ou outra, uma localidade do país, ele é o mesmo, tá? Ele está ali. Nós conseguimos dominar o meio ambiente ou conseguimos nos inserir dentro dele para que nós possamos aproveitar o que ele tem de melhor. Correto? Nós entramos, então, gente, nas leis ambientais que nós temos no país, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, dos crimes ambientais, dos resíduos sólidos, Lei dos Recursos Hídricos, tá? Gostaria muito que vocês aí tivessem ou ainda pudessem fazer a leitura dessa legislação para que vocês tenham mais conhecimento, amplie o conhecimento. Ó. A Lei 6.908/81, ela faz o quê? Ela pega aquela questão do artigo 23 da Constituição, onde fala das competências. Tá? Aqui ela vai dar o roteiro, tá? O roteiro de como será feito, quem é o órgão, qual que é a competência de proteger, qual a competência de pensar em políticas, tá? Essas políticas vão visar o quê? Então, tá lá. Existe uma lei? Sim. Mas é uma lei que vem o quê, gente? Ela vem à luz de uma outra legislação que ela foi o quê? Ela foi escrita, ela foi votada, ela foi debatida para que as pessoas tenham esse entendimento. Então, é importante que façam isso, tá?
a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Por quê? Como eu já comentei com vocês, é um processo de conscientização, o processo do meio ambiente, dessa questão que o direito ambiental traz à tona, ele é fruto de um processo que a gente vai estar vendo ao longo do tempo, tá? Ao longo da nossa existência, enquanto país, enquanto nação, enquanto continente. Então, é importante que cada um saiba isso aí, tá? Que cada ente federado, tá? Cada estado, cada município, cada país tem essa consciência daí. Então, algo que eu havia comentado com vocês, eu gostaria que vocês fizessem essa parte aí, tá? Uma das grandes situações que a lei trouxe à tona, tá? Trouxe esse órgão, que é o CONAMA, que é um órgão consultivo e deliberativo, tá? Que as pessoas se reúnem, ele é composto por membros da sociedade civil, membros do poder público, tá? Ele serve para quê, gente? Para assessorar o quê? Ele assessorar os órgãos, tá? Os órgãos públicos e outras instituições também a tomar decisões corretas com relação ao meio ambiente, tá certo? Então, é importante estar atento a essa lei. Depois nós temos aqui, gente, a Lei Nacional dos Recursos Hídricos, tá criada em 97, que ela faz o quê? Ela vem buscar aquele ali, o artigo 21 da nossa Constituição, seus incisos, o inciso 19. Então, veja só, a legislação ela vem atender isso. Márcia, tudo bem? Maria Luzia, desculpa. Maria Luzia, seja bem-vinda, boa noite, tudo bem? Então, veja só, gente, artigo 21, a competência da União, institui o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, gente, isso é água, é a nossa sobrevivência, tá? Ali nós falamos do artigo 1º da Lei 9.433/97, sobre as bases e os fundamentos dessa legislação. A água é um bem de domínio público, tá? Então, não tem como a água ficar para mim. Ela tem que ficar na mão do Estado. E o Estado tem que propiciar o quê? Que a água chegue para as pessoas, porque a água é vida. Então, ela faz esse resgate, ela reafirma essa importância, ela reafirma que a preocupação, tá? Que nós temos que preservar, buscar formas de preservar o quê? O nosso bem maior, que é a água. Sem água nós não vivemos, gente. Infelizmente não. Então, aqui fala um pouquinho das bacias hidrográficas, onde nós estamos instalados. Eu comentei para vocês que o sul do país, grande parte do sul ali, parte do sudeste ali, Mato Grosso, o próprio Paraguai e Argentina, nós estamos, abaixo de nós está o aquífero Guarani. Se vocês não tiveram a curiosidade, por favor, vão lá e pesquise, tá? O que é o aquífero Guarani, essa reserva de água potável que está debaixo do lençol freático, tá? Qual é a sua capacidade, por que ele está ali? Então é importante nós conhecermos essa situação. Como eu te falei para vocês, é um processo que a gente vem tomando conhecimento, tá? É aquilo que nós vamos agregando conhecimento e aí vamos dando importância a esses temas. Então, daqui depois nós temos da lei. Nós temos o artigo 2, que fala o quê? A prática de crimes prevista em lei, como é que ocorre isso aí? Essa já é a lei, tá? 9.605/98, que fala o quê? Das sanções penais e administrativas, daquelas condutas, tá? Aquelas condutas que depõem, tá? Que vai contra o meio ambiente, que são lesivas ao meio ambiente, tá? Que vai alterar o meio ambiente, tá? Então, nós temos aqui no artigo 3. Então, veja, ali a lei, ela faz o quê, gente? Que tantas pessoas físicas ou jurídicas, elas podem ser responsabilizadas na esfera administrativa, na esfera civil, na esfera penal. Quais são os crimes? Os crimes que estão previstos lá. Crimes contra a fauna, crime contra a flora, poluição, outros crimes ambientais, crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, crimes contra a administração ambiental. Então, ela traz o quê? Ela traz luz, ou traz o quê? Pontos, aonde cada um de nós sabemos, tá? Qual vai ser o grau de infração, que as pessoas que cometem as infrações, qual será a sanção, qual vai ser a responsabilidade que ela vai ter, se é uma esfera administrativa, uma esfera civil ou uma esfera penal. Então, essa lei ela é muito importante, que ela trouxe essa situação, tá? Também o que? Da punibilidade para quem comete as infrações. E depois nós temos ali a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é algo para nós, tá? Nós falamos em 2010, tá? Vamos lá, 23 anos, vamos para aí. 23 anos, 2010, não, vamos falar menos ali, né? Vamos tá jogando aí nessa parte, 22, 23 anos aí.
Só que assim, como era a política que nós tínhamos do descarte do lixo no passado, gente? Como é que era isso feito? Não vamos nem falar de 2010. Vamos chegar na década de 80, década 90, ali, como é que a gente fazia, tá? E, novamente, por curiosidade de vocês, procurem imagens. Se você tem aqueles lixões a céu aberto que nós vimos no passado, como é que era a vida, o depoimento daquelas pessoas, como é que o lixo hoje ele gera riqueza para as pessoas também, gera renda. Você vê que a política de resíduos sólidos não é só para disciplinar, tá? Disciplinar o quê? O entendimento e o descarte correto, mas também conscientizar as pessoas como tem que ser feito esse descarte, como é que pode ser reaproveitado, é aquela cultura da sustentabilidade. Como é que eu vou encontrar o quê? Uma forma de me sustentar preservando. Lembra da equação desenvolvimento versus meio ambiente? É essa preocupação que nós temos que ter. Então, a legislação, ela busca essa parte, ela fala o que da preservação, da precaução, do poluidor pagador. Lembra que está tudo ancorado no princípio do direito ambiental. Então, não é assim, o que nós estamos hoje aprofundando é tudo aquilo que a legislação ela já pede lá nos princípios. Os seus princípios são esses. Então, eu preciso materializar esses princípios no dia a dia. Tá? E aí vai o quê? Na normativa, em legislações, vou deixando claras as interpretações, vou inserindo novos entendimentos para que as pessoas possam entender. Gente, a aula de revisão é essa, tá certo? Eu espero que vocês, tá? Novamente, vocês tenham aí, estejam fazendo a leitura adequada dos materiais, que vocês estão aí aprofundando sobre o tema. Eu passei algumas dicas, eu gostaria que vocês pudessem fazer isso. Baixa a lei, essas leis que nós comentamos, dá uma olhada na legislação, vai lá na Carta da Terra de 92, baixa a carta, dê uma olhada, Agenda 21, tá? Vai pensando nessas políticas, o que existe na tua cidade, tá? A tua cidade tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente, tá? O Conselho Municipal de Meio Ambiente é uma forma o quê? É uma forma do poder ali, o povo exercer esse poder, esse espaço, pensar em alguma coisa. Vocês podem estar perguntando como é que as pessoas, as professoras, tá? Na rede estadual, na rede municipal, como é que ela lida com esse assunto para as crianças, futuras gerações, como é que as crianças pensam isso, gente? É bacana fazer essas indagações ou procurar essas respostas. Pessoal, lista de presença está no chat, não esqueçam de registrar a presença de vocês. Então, pessoal, é importante que se faça isso, tá? Busque, sejam curiosos, tá? A disciplina, direito ambiental, tá? Nós inserimos na grade, ou vocês têm acesso a ela, ou têm acesso às aulas, justamente para isso. É para que instiguem em vocês, tá? Formas, tá? O desejo de aprofundar o tema, de você procurar mais informações, tá? Buscar essa consciência, a consciência ecológica, a consciência do meio ambiente, aquele direito é um bem difuso, tá? É difuso, é de todos. Por isso que muitas vezes o Estado ele age de forma punitiva, o Estado ali, o Ministério Público, ele vai fazer as suas incursões, as suas interpelações às empresas, às pessoas. Mas por quê? Porque é o benefício de todos. Por isso que as pessoas têm que pensar e refletir. Se é um bem para todos, para mim nessa geração e para as futuras gerações, eu tenho que ter a preocupação de preservar. Eu tenho a preocupação de saber o que é o recurso hídrico, o descarte correto dos resíduos sólidos, preservar a água, não haver desperdício, fazer aquilo que é contento para que as gerações, para que eu tenha isso. Olha o que nós estamos vendo no nosso país, gente. Seca em algumas regiões do nosso país, tufões aí, vendavais, excesso de chuvas em outros. São sinais, tá? Sinais que o meio ambiente, tá? Ele está descontente, tá? Está acontecendo situações que ao longo não acontecia. E quem é o maior penalizado? Nós, a humanidade, as pessoas que vivem ali. Então é importante saber o que é isso, é importante aprofundar o que é um bioma, por que estamos inseridos nesse bioma, qual é a debilidade, por que nós temos que preservar esse nível de aquecimento que nós temos, tá? Como podemos combater isso, tá? Como a gente pode conscientizar as pessoas. Tivemos ali uma disciplina muito bacana, tá? Quem teve, depois pode partilhar com os outros, e quem ainda vai ter, é importante até para que vocês já possam ir pegando essa bagagem, tá? Que é uma
uma disciplina chamada ACE Sustentabilidade, que é o quê? Vocês fazendo o quê? Essa busca, essa pesquisa, levantar as informações dessas iniciativas, tá? De sustentabilidade na comunidade de vocês, na rua, na casa de vocês. Você vê que bacana? Muitas vezes nós não damos conta, mas nós já fazemos o quê? Nós já temos iniciativas na nossa casa, na nossa rua, na vizinhança, no bairro, na cidade, que tem o quê? Tem essa, tá? Tem essa primazia, essa preocupação de preservar. Então, gente, é isso aí. O direito ambiental, ele não é só punitivo, tá? Ele busca o quê? Conscientizar as pessoas. O primeiro processo é você conscientizar, ensinar ações, tá? Ensinar formas que você possa estar fazendo isso aí. Claro, que se você não seguir, você vai ter sanções. Correto? Então, essas aqui foram as referências que eu já utilizei nas nossas aulas. O meu muito obrigado aí por mais uma vez vocês estarem presentes. Obrigado ao Evandro, obrigado a Rita, a Maria Luísa, tá? Não esqueçam aí de vocês registrarem a presença de vocês, tá certo? Na lista ali, assinem ela, correto? Eu quero novamente solicitar, pedir para vocês, tá? Foquem nos estudos, gente. O foco é disciplina, tá? A disciplina vai ser sempre igual que a resultado. Se você planta bem, você vai colher bem. Então é isso aí, tá? Sejam curiosos, aprofunde os estudos. Tem material aí, tem as apostilas, tem as videoaulas, tem essas disciplinas que nós estamos fazendo agora, tem aquilo que eu comentei com vocês. Gostaria muito que fizesse essa leitura, tá? E eu estou à disposição, vocês podem estar mandando e-mail, mandando mensagem, a gente vai estar conversando. Surgiu alguma dúvida, tá? Pode me procurar, tá certo? Gente, faça isso, tá? Foca nos estudos, mais disciplina, vão ter resultado. Fiquem com Deus, tá? Fiquem firmes, tá? A vitória é de vocês, tá? O desejo de se formar, de concluir essa graduação, está na mão de vocês. Fico feliz de participar e auxiliá-los também, tá certo? Então, um grande abraço. Fique com Deus e nos vemos sempre na próxima aula. Tchau, tchau.